do esporte, a opinião do repórter. Agora, em relação à notícia sobre o esporte, o elenco do esporte, a comissão técnica e a diretoria estão afastadas de qualquer oba-oba de já ganhou. Já declarou isso Luciano Castan, já declarou isso o próprio Lucas Lima, com quem eu conversei hoje, já que João Vitor Amorim está de folga, completamente respeitosa a contratação do Mazzola Júnior. Os jogadores mais experientes sabem que com um novo treinador à borda do gramado quer se mostrar mais trabalho, há um complicador, mas isso é notícia. Mas em relação à sua pergunta, muito clara, para mim, repórter, o esporte é favorito para a conquista do campeonato. O que vai acontecer na partida, eu não sei. Mas para a conquista do campeonato, o esporte é favorito. Mesmo porque você tem várias nuances de resultados, como você acabou de dizer. Então, vai que 2-0 Náutico, vai para os pênaltis. Um gol de diferença, o esporte é campeão. Empate, o esporte é campeão. Então, todas essas nuances têm um denominador comum lá na frente, que é a conquista do título. O favoritismo, para mim, do esporte é na conquista do título. E para você, Antônio Gabriel, que está cobrindo o Clube Náutico Capibaribe, a chegada do treinador Mazzola Júnior, até que ponto tem influência no favoritismo do esporte? Faz esse favoritismo crescer, diminuir, ou fica tudo como dantes no quartel de Abrantes? Boa noite, Antônio Gabriel. Um abraço, Ed, um abraço, Boris, todo mundo que acompanha a gente aqui na Rádio Jornal. Leonardo Boris, é isso aí. Faltou um pouquinho do carioca. Agora, o favoritismo do esporte, com essa repetição de pergunta que você fez, me permita, não cresce. É o mesmo favoritismo que eu considerava. Não, é o mesmo favoritismo que eu considerava no sábado passado, tá? Okay. Pois não, Antônio Gabriel. Boa noite, Ed, boa noite, Boris, todo mundo que acompanha a gente aqui na Rádio Jornal. Não muda nada pra mim, acho que não tem muita influência não. Foi importante da perspectiva do Náutico, porque o Náutico criou um fato novo para a final, né? E o Náutico talvez estivesse necessitado desse fato novo já há algum tempo, não só para a final do Campeonato Pernambucano. E aí chega o Mazzola, que é um cara que tem qualidade no campo, mas também tem qualidade para motivar, para dialogar com os atletas. É o tipo de treinador que no dia a dia a gente tem notícias que ele é o cara que o jogador compra a ideia, sabe? E isso é muito importante dentro do futebol. Mas, diante disso, diante de uma estreia de um treinador que teve 3 treinamentos, poucas mudanças no elenco, não dá para imaginar. Seria uma surpresa para todos nós que o Náutico mudasse da água para o vinho nesse jogo da final e se tornasse um time quase que impecável num jogo contra o Sport, que a gente sabe que tem qualidade técnica superior. Então, quando a gente coloca favoritismo, a gente não está dizendo que vai ser campeão e que vai ganhar. É porque tem muito torcedor que escuta a gente, que acompanha a gente nas redes sociais, que a gente fala, fulano é favorito, ciclano é favorito. Aí o torcedor vem dizer depois, fala aí, Antônio, fala aí, tu não disse que ia ganhar? Não, disse que é favorito. Favorito existe em todo e qualquer jogo. A não ser que esteja jogando favoritismo não garante resultado. A não ser que esteja jogando esporte contra esporte, o que é impossível, porque você não pode botar 2 Kaique França, 2 Romarinho e tudo, e por aí se vai. Então, favoritismo ele sempre vai existir em qualquer confronto esportivo. O favorito para ser campeão é o esporte, mas é evidente que se o jogo começa com 10 minutos, o Náutico acha um gol, um cruzamento de escanteio, uma falha de alguém, muda o panorama. Então, assim, o que vai determinar o campeão, o vencedor, é o jogo. Mas a gente tem, por que não dizer quem é o favorito de um clássico, quem é o favorito de uma final. Para mim, a chegada de Mazzola não muda em nada o status do esporte em favorito para ser campeão pernambucano. Outro item que cabe muito bem para os dois clubes é o item escalação. Primeiro porque de um lado você tem um treinador que chegou até agora sem repetir uma só vez a escalação do seu time, que é o técnico Mariano Sosso do Clube Náutico Capibaribe. Não, do Esporte. Perdão, do Esporte Clube do Recife. Por outro lado, você tem, em termos de escalação,
uma expectativa, claro, em cima do que virá por aí com o novo treinador. Até que ponto vai ser essa mudança? Onde é que ele vai mudar realmente? Vai radicalizar nas mudanças? Vai herdar a estrutura deixada pelo treinador anterior? Qual a fatia do time em que ele vai mudar mais? Então são detalhes que a gente vai saber de vocês agora, mas antes começando com Leonardo Boris. Leonardo Boris, a expectativa de Mariano Sosso é para mudar mais uma vez? Agora, antes de falar isso, é importante dizer o seguinte, é uma perspectiva grande, caso volte o Filipinho. Vai mudar de novo. De Filipinho, sim, mas aí eu queria explicar. Aí ele muda de novo. Particularmente, eu não gostaria de colocar isso como uma mudança, porque ele é o titular do time e só saiu por causa da lesão. Então, claro que vai mudar. Mas sabe o que é, Edinaldo? Me permita. A estatística diz 22 jogos com times diferentes. Não, eu sei, mas vamos considerar. Se você me permitir, vamos considerar que Filipinho, por ser o titular e por ter saído apenas em um jogo por causa de uma lesão, vamos considerar que a gente não seja considerada aí uma mudança, mas uma substituição natural. Naturalmente ele é o dono da posição, não é uma mudança, ele está voltando porque é o dono da posição. Não é uma mudança que ele vai dizer, não, tecnicamente eu estou tirando como é o nome do garoto? O Riquelme para botar o Filipinho. Não, ele está botando o Filipinho porque é o dono da posição e é um cara que tem mais consistência ali pela esquerda. Então, se você me permitir, eu queria nesse ponto não considerar uma mudança, considerar uma volta normal. Então, ele manteria o mesmo time do jogo anterior, à exceção desse caso aí do Filipinho, mas levando essa consideração que eu gostaria que você atentasse para ela, ou nós vamos ter naturalmente mudanças independente de Filipinho? Não, o Filipinho ontem deu voltas ao gramado, eu liguei para as minhas fontes, e eu acredito, como o João Vitor já tinha dito ontem até para você, aqui no Bola Rolando, seria um jogador com muita dúvida. Eu acredito que o Filipinho não jogue. E acredito que o técnico Mariano Sosso vai colocar em campo, vai começar com a mesma equipe que começou o jogo no sábado passado. Kaique França, Pedro Lima, Rafael Thierry, Luciano Castan, Riquelme, Felipe, Fabrício Domingues, Alan Ruiz, Lucas Lima, Gustavo Coutinho e Romarinho. Na minha opinião, é o mesmo time. Desta feita, não teremos surpresas. Antônio Gabriel, com a chegada do Mazzola Júnior, evidentemente que alguma coisa de mudança deve acontecer. Até onde irão essas mudanças na sua perspectiva? Ficaria surpreso se eu visse um time do Náutico completamente modificado, Andy. Eu não acho que o Mazzola vai fazer isso para a final do Campeonato Pernambucano. Mudanças devem acontecer, eu acho que é natural que mudanças aconteçam, tá? Principalmente do meio para frente, porque é o setor mais criticado do Clube Náutico Capibaribe nessa temporada. Então, é natural que ele vá querer modificar o setor de ataque do Náutico. Mas mudanças profundas, jogadores que estavam atuando pouquíssimo e vão ser titulares na final, essas coisas que chamam a atenção, eu acho difícil. Eu acho sinceramente difícil. Seria arriscar muito por parte do Mazzola. Seria, de fato, talvez querer surpreender e, assim, se confiar muito no fator surpresa ao invés no campo. Eu acho que seria mais condizente com um equilíbrio, com algo que Mazzola prezou na coletiva, que é começar aos poucos esse trabalho, você manter a espinha dorsal que vinha sendo trabalhada com alterações pontuais. Agora, algo que eu espero sim ver de diferente no Náutico, bastante, é postura. É postura, é atitude em campo, é a maneira como se ataca. É um Náutico que tem encaixes diferentes no setor ofensivo. É um Náutico que tenta manter mais a posse de bola no ataque. É um Náutico que finaliza mais. É um Náutico que tenta criar mais. Ah, Antônio, como é que você quer ver um Náutico totalmente diferente no setor de ataque com os mesmos jogadores? Não necessariamente é só o jogador. É a maneira também como o treinador encaixa um time, como ele trabalha, como ele trabalha a transição, construção de jogada, por onde ataca, com quem ataca. Tudo isso influencia também. Dentro da lógica do Mazzola, que é uma lógica diferente do Alan, isso poderá, talvez, ser visto em campo amanhã no Clássico, certo? Mas mudanças profundas eu não imagino. Já que Boris colocou uma provável, vamos lá pensar esse time do Náutico. Wagner, Arnaldo, Vaz, Guilherme Matos e Diego Matos. Não acho que tem nenhuma mudança desse sistema defensivo.
No meio-campo, mudanças podem acontecer, mas Souza, por exemplo, que é um volante que eu enxergo com potencial de ser titular do Náutico, não pode jogar o Pernambucano porque não tá inscrito. Lohan tá lesionado. Então eu imagino que o meio-campo do Náutico não deve fugir muito de Marco Júnior, Marco Antônio e Patrick Elan. No ataque, o Paulo Sérgio deve ser titular, isso é um fato, como o centroavante. Desse ataque do Náutico tão criticado nas últimas partidas, eu gostei do desempenho individual do Luiz Paulo pela esquerda. Pra mim foi o cara que mais tentou fazer alguma coisa, de fato, em jogadas individuais, partindo pra cima, trabalhando bem o lado esquerdo. E o lado direito é a grande dúvida. O Leandro Bárcia foi titular no primeiro jogo. Aliás, foi titular... Foi titular contra o Sport. No primeiro jogo. Ele entrou no segundo tempo contra o América de Natal, foi isso mesmo. Pode ser que o Leandro tenha sequência como titular do Náutico, pode ser o Talicinho, pode ser um outro jogador na visão do Mazola. Essa ponta direita de fato é um problema, mas eu não vejo nenhum outro nome. E aí conta também, tá? Conta. Assim, por mais que o Bárcia não tenha entregado aquilo que a gente imagina dele até agora, a gente tá falando de jogador com rodagem. E é necessário você colocar um cara que entenda o clima e o ambiente de uma final pra jogar uma final. Eu acho que seria muito arriscado, por exemplo, começar o jogo com o Talicinho. Por mais que o Talicinho tenha entregado mais que o Bárcia até agora, na temporada. Mas o Talicinho é um moleque, assim, é um menino, moleque no bom sentido, óbvio, né? É um menino de 18 anos de idade, então tem muito ainda a se transicionar dele pro profissional, tem muito ainda pra ele crescer, pra ele fazer esse trabalho com calma pra não queimar o jogador. Então eu imagino que o time do Náutico vai manter essa mesma espinha dorsal, mas com mudanças na maneira de jogar, na atitude dentro de campo. Olha, eu queria saber de Leonardo Boris o seguinte: nós temos no esporte um treinador que, se não é a sétima maravilha do mundo, longe disso, é um treinador que surpreende pela sua... Só uma coisa, Ed, chega uma pergunta aqui nas redes sociais, o Thiago tá ouvindo a gente. Se o Náutico jogar no 4-4-2, é possível mudar a formação tática? Aguenta sair para daqui a pouquinho? Segura então, beleza. Segura a onda. Viu, Leonardo Boris? Temos um treinador que surpreende, que é ousado, um cara que chegou a jogar por diversas vezes com 2 meias, com 3 atacantes, às vezes ele joga até com 6, 7 atacantes. Na adversidade, tá? Mas ele é um cara realmente que tem demonstrado, independente de qualquer coisa, muita ousadia nesse seu comportamento. Ele é um treinador de futebol propositivo, sem dúvida nenhuma, a gente está vendo isso no técnico Mariano Souza, um tanto quanto revolucionário nesse aspecto. A pergunta que eu lhe faço é a seguinte: por ter essa vantagem avassaladora de poder ganhar, empatar e até perder, ele vai continuar sendo ousado ou vai ser um pouco mais cauteloso nessa partida contra a equipe do Clube Náutico Capibaribe? Para o nosso Antônio Gabriel, eu gostaria de saber exatamente isso aí, entrar nessa parte do sistema tático do Clube Náutico Capibaribe, que você já iniciou aí um toque e vai falar daqui a pouquinho. Que é o seguinte, gente: o técnico do Clube Náutico Capibaribe, Alan Al, técnico que já não é mais técnico, insistiu demais com o velho e tradicional 4-3-3. Era praticamente o treinador de um sistema só. Como virá então o Mazola? Botando mais um volante ali no meio de campo? Será que ele vai optar por mais um zagueiro? Até porque, se existiu algum legado, na minha opinião, de Alan Al, é na parte defensiva. Mas ele ainda fortaleceria esse setor para segurar o futebol ofensivo que acabei de falar do Esporte Clube do Recife? É a pergunta que eu queria que o Antônio Gabriel respondesse. Mas tanto um como o outro vão ter que aguardar um pouquinho para o nosso faturamento e a gente volta daqui a pouquinho. Falando ainda sobre Esporte Náutico, Náutico Esporte 18 e 28.